E quando você não estudava, quando você ia fazer alguma coisa que seja, sei lá, você ia para um shopping, ia para um churras, qualquer coisa, como que ficava a sua consciência? Ficava tranquila? Bom, eu estou tranquilo, estou aqui, ou você falava, puta, devia estar estudando. Então, esses momentos, assim, até essa prova da CGE foi muito interessante, porque a minha família tem casa na praia, né? E eu estava trabalhando, fui demitido, eu estava morando sozinho, mudei de emprego e quando eu me demiti, eu estava morando sozinho, eu devolvi o meu apartamento, aquilo era novembro, o edital saiu no final de setembro, outubro eu estava em Porto Alegre e eu, como tinha me demitido, eu resolvi devolver o meu apartamento e a minha família tem casa na praia. Daí eu falei, eu vou ficar sozinho na praia estudando. Porra, cara, olha aqui, ficar na praia estudando, cara. Aí nossa, eu gostei. Véio. E eu fui em novembro, eu passei novembro e dezembro basicamente sozinho na praia. A minha família, ela começa a ir pra praia em janeiro, final ali de dezembro, o pessoal vai. Que é quando tá bem quente, né? Mas até ali o dia, sei lá, 15 de dezembro, eu passei absolutamente sozinho. Não pegou nem uns diazinhos de aguinha de praia? Não, lá tem piscina, né? Então eu ia na piscina ali, dava um intervalinho, mas eu quase não ia pra praia. Então eu tava... Exercício físico para mim é muito importante para eu conseguir estudar mais. Então eu corria, pedalava, mas lá eu tava sozinho. Então, tipo assim, meus amigos me ligavam, vamos jogar futebol, vamos fazer um jogo. Eu tô na praia, eu não posso. Arrumou um álibi, né? Arrumou um álibi bom aí. Mas eles sabiam que você estava estudando? Porque você falou que você não falou quase para ninguém, né? Então, ali naquele momento que eu que eu não estava trabalhando, as pessoas mais próximas de mim sabiam. Né? Eu não fazia tanta coisa, não estava saindo, não estava fazendo muita coisa. Então as pessoas meus amigos mais próximos sabiam que eu estava estudando. E daí também tinha aquela coisa de mas tu não está trabalhando, tá só estudando, não pode ir para um churrasco. É esse jeito mesmo. E era uma situação difícil, assim, mas no primeiro momento, como eu estava na praia, era mais fácil. Tô na praia. Não dá, né? Mas daí, por exemplo, no ano seguinte, né, era mais difícil, né? Daí eu voltei para casa dos meus pais, lá em Porto Alegre, em março, né? E daí era mais difícil, porque daí eu tava em Porto Alegre, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um churrasco, vamos jogar um futebol, não sei o quê. E daí tinha vezes que eu ia, mas chegava lá com uma coisa de tipo, vou ficar um pouquinho, mas eu já tava pensando em ir embora, que no outro dia eu preciso estudar. A consciência, né? Não, pior é você ir pra esses locais e você ficar com aquela cara de CU, né? Você fica com aquela, pô, anima aí, não, tô feliz e tal. Pô, mas tem um churras, não, tá bom. Você tá com a cabeça lá no direito administrativo. Em outro lugar. Falta muito pra terminar aqui. Puta, não vejo a hora pra terminar. A pessoa, ela vê claramente que você não tá feliz ali. Né? Que na verdade era melhor você nem ter ido, né? Por isso que eu te pergunto, porque assim, você fica dentro de uma bolha, você sabe disso. E essa bolha é difícil de tirar de lá de dentro. E nesses momentos é muito difícil a gente enxergar isso. E eu compreendo, cara. Eu acho que eu também faria o mesmo. Não vou, cara. Se tivesse uma casa na praia onde não tem ninguém, tomara que seja inverno o ano inteiro, cara, pra ninguém vir aqui, não é? Baixa temporada, né? Mas ao mesmo tempo, assim, que teve esses momentos que eu fui e não queria estar lá, ou fui, aproveitei um pouco, mas chegou um momento que eu pensava, não, agora já podia estar em casa, já podia estar descansando, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que ter esses momentos me ajudaram, que nem ali, por exemplo, março, ali, naquela época do DENIT, que eu estava estudando pro DENIT ali, janeiro, fevereiro, eu voltei a jogar futebol com meus amigos, que eu falei que eu jogava futebol toda terça-feira, e isso foi uma coisa que me ajudou a conviver mais, porque eu estava muito recluso, não estava convivendo tanto, aquela rotina assim de saber, toda terça-feira eu vou ver meus amigos, vou jogar futebol, vou dar uma desestressada, aquilo me ajudou a estudar até mais, assim, sabe? Então, ao mesmo tempo que... Descomprime, né? Dá uma descomprimida. Exatamente. Ao mesmo tempo que tem certos lugares, certas coisas que tu tá te cobrando muito, e eu me cobrava muito, aquela rotina, assim, do futebol pra mim foi muito importante, assim. Nos outros anos eu ia uma vez por mês, e era bem, assim, esporádico. E daí, neste ano agora que eu consegui as aprovações, foi uma coisa que eu voltei a fazer. Voltei toda terça-feira eu jogava, então foi bem legal. Não, mas
legal. porque isso daí tem sentido, porque você fica o tempo todo com cortisol no seu corpo, né? Cortisol é o hormônio da defesa, o hormônio ruim, né? E quando você joga bola, você tá com o hormônio da endorfina, na dopamina, ocitocina, adrenalina. É o momento que você equilibra, pelo menos, o seu corpo, né? Por isso você consegue estudar mais. Sim. Então, você é super a favor de fazer exercícios físicos enquanto estuda. Sim, nos momentos que eu trabalhava e estudava, isso ficava comprometido e é natural, né? A pessoa que trabalha e estuda, todo mundo tem as mesmas 24 horas, então ela não tem como fazer mágica. Mas eu acho que ela tem que achar um ponto ótimo ali, sei lá, 2 vezes por semana, e daí mais uma vez no final de semana tu faz um exercício, porque também é uma questão de saúde, né? Mas nos momentos que eu estava só estudando, o exercício físico para mim, ele foi muito... Eu gosto de correr, então a corrida era uma coisa muito fácil, assim. Eu estudava, acordava cedo, estudava o dia inteiro, não aguentava mais ali no meio da tarde, eu saía para dar uma corrida. Então dava uma desopilada, suava um pouco, esquecia um pouco, tomava um banho depois, comia e já ia estudar mais. Então, você estudar mais, né? Sim, o exercício físico, assim, ele foi muito importante para mim nessa fase, para eu conseguir estudar mais, né? Então, as pessoas que estão trabalhando e estudando, ou que estão só estudando, elas têm que achar uma maneira de encaixar o exercício que ajude ela a estudar um pouco mais. Porque tinha vezes assim que eu tentava, vou estudar 9 horas. Eu tinha metas bem ousadas. Tô vendo, cara. Mas assim, se eu não fizesse exercício, eu não conseguia. Então, eu usava o exercício como uma quebra assim, da minha rotina, para descansar, assim, cansar o corpo, descansar a mente e, agora vai mais um pouco. Assim. É que, na verdade, o exercício, se você for ver friamente, ele faz parte do planejamento dos estudos de concurso público. Porque as pessoas acham que é só sentar a bunda lá e estudar. Na verdade, não, você tem que fazer um planejamento anterior. Por que eu tô passando mal? Por que eu não tô conseguindo render? Porque você tá com um hormônio ruim o tempo todo no seu corpo. Seu corpo, ele quer se libertar. E o exercício, cara, é uma das melhores coisas que a gente faz quando a gente pratica o exercício, seja uma natação, futebol. Cara, quem que não gosta de jogar bola, o cara fica feliz. Sim. Você consegue desestressar, cara. Você volta até mais relaxado. E é legal isso que ele falou do futebol, né? Porque tudo bem, às vezes você tá recluso ali, mas se você tem um dia que você vai encontrar a galera, que você vai dar aquela... É ruim assim, toda hora chegam lá, vamos pra balada hoje, vamos jogar futebol, vamos fazer... Aí também é demais, né? Mas assim, esse dia é um dia que eu vou encontrar com a galera, vou jogar um futebol, você vai fazer exercício físico, vai suar, e ao mesmo tempo você vai interagir com a galera. Acho que é o que você falou, acho que isso é muito importante, né? Que às vezes o pessoal pensa que assim, não, agora eu tenho que ficar recluso aqui, eu tenho que... E aí aquilo começa a fazer mal pra pessoa. Faz mal pro seu corpo, né? Atrapalha, Isso foi bem interessante. Tiveram momentos diferentes, assim, da minha preparação, que eu precisava fazer exercício porque eu gosto e porque a gente precisa, né? O corpo pede, né? Então, teve momentos, por exemplo, lá sozinho na praia, que eu corri e pedalava, né? Mas eu me sentia sozinho, solitário, né? E depois que eu estava em Porto Alegre de novo e eu mudei esse exercício, foi bem interessante, porque além de eu estar fazendo exercício, eu tinha essa convivência, eu tinha mudava um pouco de áreas, assim, então foram 2 momentos assim que são exercícios diferentes, mas que me ajudaram muito.